Imaginem só. Virgínia Fonseca, a influenciadora mais amada do Brasil, recebe um presente completamente inesperado que a fez chorar copiosamente na frente de milhões de pessoas. E, gente, quando vocês descobrirem o que era esse presente e quem enviou, vocês vão entender por que ela não conseguiu segurar as lágrimas de emoção. Preparem os lencinhos porque essa história vai mexer com o coração de vocês também. Mas antes de eu contar tudo nos mínimos detalhes, deixa eu pedir uma coisinha para vocês. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. E não esqueçam de deixar aquele like maroto aí embaixo porque isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. E nos comentários, me contem, qual foi o presente mais emocionante que vocês já receberam na vida? Vou ler todos. Para entender a dimensão emocional desse momento, vocês precisam conhecer um pouquinho da história da nossa Virgínia. Nascida nos Estados Unidos em 1999, ela sempre teve uma ligação muito especial com a família, principalmente com os pais, Maria Margorite e Mário Serrão. Quando pequena, mudou-se para Governador Valadares, em Minas Gerais, onde cresceu cercada de muito amor e valores familiares sólidos. E é exatamente essa conexão profunda com as suas raízes que torna essa história tão tocante. Virgínia sempre foi conhecida por sua generosidade gigantesca com a família. Vocês lembram quando ela surpreendeu os pais com um carro 0 km de R$128 mil? Foi um momento que ficou marcado na internet. Os pais dela, Margaret e Mário, que haviam se mudado para Goiânia para ficar mais perto da filha, foram completamente pegos de surpresa. O momento foi filmado e compartilhado com os seguidores. E a reação dos dois foi de pura emoção. Margaret não parava de chorar de felicidade. E Mário ficou sem palavras, apenas repetindo minha filha, enquanto abraçava Virgínia, com força. Mas essa história de hoje é ainda mais especial, porque dessa vez, quem recebeu a surpresa foi a própria Virgínia. E olha, conhecendo ela como conhecemos, sabemos que ela é uma pessoa que sempre dá muito amor e carinho para todos ao redor. Então, quando alguém retribui essa energia positiva para ela, a emoção é gigantesca. A nossa querida influenciadora estava a Coça, na Fazenda Talismã em Goiás, aproveitando um momento em família com o Zé Felipe e os 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo. Era um dia comum, desses que ela adora passar brincando com as crianças e criando memórias afetivas. De repente, chega uma encomenda misteriosa. O entregador disse apenas que era uma surpresa especial e que tinha instruções para que fosse filmado. O momento da abertura, Virgínia, sempre esperta, ligou o celular para gravar, intuindo que poderia ser algo muito especial. Zé Felipe do lado, também curioso para saber o que era. As crianças, sempre animadas com qualquer novidade, se juntaram ao redor da mamãe para ver a surpresa. E, gente, já imaginou a cena? A família toda reunida, cheia de expectativa, enquanto Virgínia abria cuidadosamente o pacote. Dentro da primeira caixa, havia outra caixa menor mais elegante, embrulhada com um papel dourado lindo. E dentro dessa segunda caixa, vocês não vão acreditar, estava uma carta manuscrita, mas não era qualquer carta. Era uma carta do próprio pai dela, Mário Serrão, que havia passado por momentos difíceis de saúde e que ela sempre cuidou com tanto carinho e dedicação. A carta dizia, mais ou menos assim: minha filha querida, você sempre foi a nossa maior bênção. Quando você era pequena e brincava de ser apresentadora na sala de casa, eu e sua mãe sabíamos que você seria especial. Hoje, vendo a mulher incrível que você se tornou, a mãe dedicada, a esposa amorosa, a filha carinhosa, eu quis retribuir um pouquinho de todo o amor que você sempre nos deu. Este presente não tem valor material comparado ao valor que você tem em nossas vidas. E junto com a carta, havia uma pequena caixinha de veludo. Dentro dela, um colar com um pingente, formato de coração, mas não era qualquer pingente. Era um coração feito com uma pequena foto da família inteira, de quando Virgínia era pequena, mais as fotos dos netos, criando uma colagem em miniatura que representava toda a linhagem familiar, todas as gerações unidas pelo amor. Quando Virgínia viu aquilo, gente, as lágrimas começaram a escorrer instantaneamente. Ela não conseguia falar direito, apenas repicha: ai meu Deus, enquanto olhava para o colar. Zé Felipe, emocionado também, abraçou a esposa e as crianças. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, começaram a fazer carinho na mamãe, sentindo que era um momento muito especial. Mas a emoção não parou por aí. Junto com o presente, havia ainda uma segunda surpresa.
Um vídeo gravado por toda a família estendida, incluindo tios, primos, avós, todos mandando mensagens de carinho e gratidão para Virginia. Cada pessoa falava sobre como ela impactou positivamente suas vidas, como sua generosidade transformou a realidade de muitos, como seu exemplo de dedicação familiar inspirou toda a parentela. E tem uma parte do vídeo que é simplesmente emocionante. A própria Margaret, mãe da Virginia, aparece falando: "Filha, você sempre quis cuidar de todo mundo. Desde pequena, você dividia seu lanche na escola, você trazia os amiguinhos para casa. Quando eles estavam tristes, você sempre foi essa pessoa do coração gigante. Hoje nós queremos que você saiba que todo esse amor volta para você multiplicado." Virginia chorava tanto que mal conseguia segurar o celular para filmar. Zé Felipe teve que assumir a gravação em alguns momentos. E vocês sabem o que mais me emociona nessa história? É perceber como o amor verdadeiro, quando é cultivado com sinceridade e generosidade, sempre encontra um jeito de retornar para a gente de forma ainda mais intensa. Durante todo o vídeo, ela repetia frases como: "Eu não mereço isso. Vocês são demais. Que família abençoada eu tenho." E Zé Felipe, sempre companheiro, dizia para ela: "Você merece isso e muito mais amor. Você é o coração da nossa família." As crianças, mesmo pequenas, perceberam que aquele era um momento muito importante. Maria Alice, a mais velha, chegou perto da mãe e disse: "Mamãe, você está feliz, triste?" E Virginia, entre risos e lágrimas, explicou para a filha que às vezes a gente chora de tanta felicidade, de tanta gratidão pelo amor que recebemos. E vocês querem saber qual foi a parte mais tocante de todas? No final do vídeo, o próprio Mário aparece pessoalmente. Ele tinha combinado tudo escondido, coordenado toda a surpresa, e chegou na fazenda, no exato momento em que Virginia estava assistindo ao vídeo. Quando ela viu o pai entrando pela porta, foi um momento de pura magia familiar. O abraço que eles se deram durou quase 5 minutos. Pai e filha, chorando juntos, se agradecendo mutuamente pelo amor incondicional que sempre compartilharam. Mário disse para ela: "Você sempre cuidou de nós com tanto carinho. Agora deixa o papai cuidar um pouquinho de você também." Mas, como se não bastasse toda essa emoção, a família decidiu transformar aquele momento em uma tradição. É os Kraieran, ou Dia da Gratidão Familiar, onde, uma vez por ano, cada membro da família prepara uma surpresa especial para demonstrar amor e reconhecimento pelos outros. Uma forma linda de fortalecer ainda mais os laços familiares e criar memórias afetivas duradouras. Virginia compartilhou toda essa experiência com os seguidores, e a repercussão foi gigantesca. Milhares de pessoas comentaram contando suas próprias histórias familiares, inspiradas por esse exemplo de amor e união. Muitas famílias decidiram criar suas próprias tradições de gratidão, provando como atitudes positivas podem gerar ondas de transformação em cadeia. O que mais me marca nessa história é perceber como Virginia, mesmo sendo uma pessoa pública com milhões de seguidores, nunca perdeu a essência familiar. Ela continua sendo aquela menina de Governador Valadares, que valoriza acima de tudo o amor, o respeito e a união familiar. E isso, gente, é o que faz dela tão especial e querida por tantas pessoas. Hoje, sempre que ela usa aquele colar especial, as pessoas perguntam sobre o significado. E ela aproveita para contar essa história linda, inspirando outras famílias a cultivarem relacionamentos mais amorosos e gratos. É incrível como um gesto simples pode se transformar em uma lição de vida tão poderosa. Mas, gente, tem um detalhe dessa história que eu ainda não contei e que vai fazer vocês se emocionarem ainda mais. Depois de toda essa surpresa, Virginia descobriu que o pai dela havia planejado tudo isso há meses. Ele começou a organizar a surpresa ainda quando ela estava grávida do José Leonardo, porque queria que o netinho mais novo também fizesse parte dessa homenagem especial. Mário contou que passou semanas coletando fotos antigas da família, conversando com parentes distantes para conseguir imagens raras da infância da Virginia, e até mesmo contatou antigos professores dela de Governador Valadares. Imaginem só, ele ligou para a escola onde ela estudava e conseguiu uma foto da apresentação do Dia das Mães de 2010, onde Virginia, aos 11 anos, fez um discurso emocionante sobre a importância da família. E tem mais. Margaret revelou que o pai da Virginia passou noites acordado, escrevendo e reescrevendo a carta, porque queria que cada palavra fosse perfeita. Ele chegou a pedir ajuda para uma prima que é professora de português para revisar a redação, mas manteve cada sentimento genuíno e cada lembrança carinhosa
exatamente como saiu do coração dele. O que mais impressiona é que durante todo esse tempo de preparação, a família inteira manteve o segredo. Isso incluía tios, primos, cunhados e até mesmo o Zé Felipe, que soube da surpresa apenas alguns dias antes e quase entregou o ouro. Várias vezes, ele confessou depois que foi uma das coisas mais difíceis que já teve que fazer na vida. Fingir que não sabia de nada, enquanto via o sogro preparando tudo com tanto carinho. Vocês sabem que a Virgínia é uma pessoa extremamente observadora, né? Ela chegou a desconfiar que algo estava acontecendo quando percebeu que o pai estava mais presente nas redes sociais dela, curtindo e comentando tudo muito rapidamente, mas nunca imaginou que fosse uma surpresa dessa magnitude. E tem uma parte da história que é ainda mais tocante. Mário contou que a inspiração para fazer essa homenagem veio de uma conversa que ele teve com José Leonardo, ainda bebê. Sim, vocês ouviram certo. Ele disse que estava cuidando do netinho um dia e começou a falar com o bebê sobre como a mamãe dele era especial, como ela sempre cuidou de todo mundo na família. E naquele momento, olhando para o rostinho do José Leonardo, ele teve a certeza de que precisava demonstrar para a filha o quanto ela era amada e reconhecida. Mas vocês querem saber o que aconteceu depois que a surpresa foi revelada? A reação da Virgínia foi ainda mais emocionante. Ela decidiu que queria retribuir o carinho de uma forma ainda mais especial. Nos dias seguintes, ela começou a organizar uma surpresa para os pais, uma viagem para os lugares onde eles se conheceram e namoraram na juventude, uma espécie do tour da nostalgia por Minas Gerais. Ela contratou um fotógrafo profissional e organizou uma sessão de fotos de família em cada local significativo da história dos pais. Imaginem só, eles visitaram a praça onde Mário pediu Margaret em namoro, o restaurante onde tiveram o primeiro encontro, a igreja onde se casaram e até mesmo a maternidade onde Virgínia nasceu. Durante essa viagem, aconteceram momentos absolutamente mágicos em cada lugar. Os pais contavam histórias que Virgínia nunca tinha ouvido. Ela descobriu, por exemplo, que a mãe dela quase não aceitou sair com o pai na primeira vez, porque achava que ele era muito galante, e isso a deixava desconfiada. Margaret contou rindo que Mário apareceu no primeiro encontro com flores e bombons. E ela pensou, esse menino deve ser muito conquistador. Não vou me deixar enganar. Mas a história mais emocionante que ela descobriu foi sobre o dia em que nasceu. Mário contou que ficou tão nervoso na maternidade que desmaiou quando soube que ia ser pai de uma menina. Ele disse que sempre sonhou em ter uma filha para princesar e proteger. E quando o médico confirmou que era uma menina, a emoção foi tanta que ele literalmente apagou no corredor do hospital. Margaret completou a história, dizendo que quando acordou do parto e viu Mário segurando a Virgínia bebê, ela soube que tinha encontrado não apenas o amor da sua vida, mas o pai perfeito para a filha. Ela disse que nunca esqueceu a forma como ele olhava para a bebê, como se estivesse vendo o maior tesouro do mundo. Essas revelações fizeram Virgínia chorar novamente. Mas agora eram lágrimas de gratidão por ter nascido em uma família tão cheia de amor verdadeiro. Ela disse que sempre soube que era amada, mas nunca imaginou que a história dos pais fosse tão romântica e que ela tivesse sido tão desejada desde antes mesmo de nascer. E vocês acham que a emoção parou por aí? Não mesmo. Durante essa viagem, Virgínia teve uma ideia brilhante. Ela decidiu gravar um documentário caseiro sobre a história da família, entrevistando não apenas os pais, mas também avós, tios, primos, amigos antigos. O objetivo era criar um registro completo da história familiar para que as crianças, quando crescessem, pudessem conhecer suas raízes de forma detalhada. O projeto tomou uma proporção muito maior do que ela imaginava. Parentes que não se falavam há anos se reencontraram durante as gravações. Histórias familiares que estavam quase esquecidas foram resgatadas. Fotos antigas foram digitalizadas e organizadas. Foi como se a família inteira tivesse passado por um processo de renovação e fortalecimento dos laços afetivos. E tem um momento específico desse documentário que é simplesmente emocionante demais. Virgínia entrevistou a avó paterna, Dona Conceição, que já tem 89 anos. A vovó contou que sempre rezou para que todos os netos encontrassem o amor verdadeiro e constituíssem famílias felizes. Quando ela viu Virgínia com Zé Felipe e os 3 filhos, disse que sentiu que suas orações tinham sido atendidas. Dona Conceição revelou também que sempre soube que Virgínia seria especial,
porque desde pequena ela tinha um coração diferente. A avó contou que quando Virgínia tinha apenas 5 anos, ela chegou na casa da vovó com uma boneca quebrada, que havia encontrado no lixo. A menina queria curar a boneca e pediu ajuda para consertá-la. Depois de arrumada, Virgínia não ficou com a boneca, mas a deu para uma criança carente que morava na vizinhança. Ela sempre foi assim, disse Dona Conceição no documentário, sempre pensando nos outros, antes de pensar nela mesma. Por isso Deus abençoou tanto a vida dela. Essas palavras da avó fizeram Virgínia compreender que sua tendência natural para a generosidade ou o cuidado com os outros era algo que vinha desde a infância, algo que fazia parte da sua essência. E entender isso a deixou ainda mais grata pela família que tinha, porque percebeu que foram eles que cultivaram e incentivaram essas características positivas nela. O documentário ficou tão emocionante que Virgínia decidiu compartilhar alguns trechos com os seguidores, sempre com a autorização da família. A repercussão foi gigantesca. Milhares de pessoas comentaram dizendo que se inspiraram para criar seus próprios projetos de resgate da história familiar. Algumas famílias começaram a organizar reuniões regulares para contar histórias antigas. Outras criaram grupos no WhatsApp para compartilhar fotos e memórias. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o número de jovens que comentaram dizendo que, depois de ver o documentário da Virgínia, decidiram sentar com os avós para ouvir histórias da família. Muitos descobriram aspectos incríveis da história familiar que nunca tinham imaginado, e isso fortaleceu muito os relacionamentos intergeracionais. E vocês querem saber uma coisa muito linda que aconteceu? Várias famílias começaram a criar suas próprias cápsulas do tempo familiares, inspiradas no exemplo da Virgínia. Elas reúnem fotos, cartas, objetos significativos e depoimentos, gravados em vídeo, e guardam tudo para abrir em datas especiais futuras. É uma forma de preservar as memórias e criar tradições que serão passadas para as próximas gerações. Mas tem um detalhe dessa história toda que eu acho o mais emocionante: o impacto que isso teve na relação da própria Virgínia com os filhos. Depois de toda essa experiência, ela começou a criar tradições específicas para cada criança, baseadas na personalidade e nos interesses de cada uma. Para a Maria Alice, que adora desenhar, Virgínia criou o Diário de Desenhos, onde mãe e filha fazem desenhos juntas todas as semanas, representando momentos especiais que viveram. Para Maria Flor, que é mais aventureira, ela criou o Caderno de Aventuras, onde registram todas as brincadeiras e descobertas que fazem juntas. E para o José Leonardo, mesmo sendo ainda um bebê, ela começou a gravar vídeos diários, contando como foi o dia dele, criando um registro completo dos primeiros anos de vida. Zé Felipe, vendo todo esse movimento de valorização familiar, também se inspirou e começou a criar suas próprias tradições com as crianças. Ele instituiu o Dia do Papai e dos Filhos, onde uma vez por mês faz uma atividade especial só com as crianças, sem celular, sem trabalho, apenas curtindo a paternidade de forma plena. E vocês acham que a corrente de amor parou por aí? Não. Os pais da Virgínia, Mário e Margaret, ficaram tão emocionados com toda essa movimentação que decidiram criar um projeto social em Governador Valadares, a cidade onde Virgínia cresceu. Eles começaram a organizar oficinas de histórias de família para crianças carentes, onde voluntários ajudam as crianças a descobrir e registrar suas próprias histórias familiares. O projeto cresceu tanto que hoje atende mais de 200 crianças por mês. Elas aprendem a entrevistar os familiares, a organizar fotos antigas, a escrever pequenas biografias dos parentes, e ao final recebem um livro artesanal com a história da própria família. Muitas dessas crianças descobriram aspectos incríveis da história familiar que nunca tinham imaginado, e isso fortaleceu muito a autoestima e o senso de identidade delas. Virgínia fica extremamente orgulhosa quando vê o impacto social que uma simples surpresa familiar gerou. Ela sempre diz que é incrível como atitudes positivas podem criar ondas de transformação que vão muito além do que imaginamos inicialmente. E vocês, depois de ouvir essa história completa, não sentem vontade de ligar para a família e dizer quantos amam? Não sentem vontade de criar suas próprias tradições de carinho e gratidão? Eu tenho certeza de que sim, porque histórias como essa nos lembram do que realmente importa na vida: o amor das pessoas que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando e torcendo pela nossa felicidade. E tem mais uma coisa que eu preciso contar para vocês, que mostra como essa história ganhou uma dimensão ainda maior. Algumas semanas depois de toda essa surpresa,
Virgínia recebeu uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão, que queria fazer um programa especial sobre famílias brasileiras inspiradoras. E a história dela tinha chamado muito a atenção. Mas vocês sabem o que a nossa Virgínia fez? Em vez de aceitar de imediato, ela teve uma ideia ainda mais incrível. Ela propôs que, ao invés de fazer um programa só sobre a família dela, fizesse um programa onde várias famílias brasileiras pudessem contar suas histórias de amor, superação e união. E assim nasceu o Projeto Famílias do Coração Brasil. O programa estreou alguns meses depois e se tornou um fenômeno nacional. Cada episódio conta a história de uma família diferente, sempre focando nos aspectos positivos, nas superações, nos gestos de amor e nas tradições que cada família criou. E vocês não vão acreditar. Mais de 50 mil famílias se inscreveram para participar do programa. Virgínia se tornou uma espécie de embaixadora do projeto, visitando as famílias selecionadas e ajudando a contar suas histórias de forma emocionante e inspiradora. Em cada gravação, ela aprende algo novo sobre amor familiar e sempre compartilha essas lições com os seguidores. Uma das histórias que mais a marcou foi a de uma família de Recife, onde a filha mais nova, aos 15 anos, organizou uma surpresa para os pais que trabalhavam como catadores de recicláveis. A menina economizou dinheiro durante 2 anos, vendendo brigadeiros na escola, e conseguiu levar os pais para conhecer o mar pela primeira vez na vida. Quando os pais viram o oceano, choraram tanto que emocionaram a filha e toda a equipe de gravação. Outra história emocionante foi a de um senhor de 70 anos, do interior do Ceará, que descobriu através das redes sociais que tinha uma filha que não conhecia, fruto de um relacionamento da juventude. Em vez de guardar rancor do passado, as duas famílias se uniram e criaram uma festa de encontro das famílias que reuniu mais de 200 pessoas. O senhor disse que foi o dia mais feliz da vida dele, porque ganhou não apenas uma filha, mas também netos e genros, que o acolheram como se sempre tivesse feito parte da família. E tem a história de uma mãe solteira de Salvador que criou 5 filhos trabalhando como faxineira. Quando o filho mais velho se formou em medicina, ele organizou uma surpresa emocionante. Convidou todos os patrões para quem a mãe trabalhou ao longo dos anos e organizou uma festa de agradecimento. Cada patrão contou como aquela mulher guerreira sempre falava dos filhos com orgulho, sempre dizia que eles seriam médicos, engenheiros, professores. Ver o filho formado em medicina foi a realização do maior sonho dela. Virgínia fica extremamente emocionada com cada história que conhece através do programa. Ela sempre diz que aprende mais do que ensina, que cada família tem lições únicas sobre amor, dedicação e superação. E o mais incrível é que muitas dessas famílias se tornaram amigas depois das gravações, criando uma verdadeira rede de apoio e carinho que se estende por todo o Brasil. O impacto do programa foi tão grande que inspirou ações práticas. Várias cidades criaram dias da família oficiais, onde são organizadas atividades gratuitas para fortalecer os laços familiares. Escolas começaram a incluir projetos de história familiar no currículo, onde as crianças aprendem sobre suas raízes e desenvolvem maior senso de identidade e pertencimento. E vocês sabem qual foi a maior surpresa para Virgínia em todo esse descobrir que a história dela havia inspirado uma pesquisa acadêmica sobre o impacto das redes sociais na valorização das tradições familiares brasileiras. Uma universidade de São Paulo decidiu estudar como influenciadores digitais podem promover valores positivos e fortalecer vínculos familiares. Usando o caso dela como exemplo principal, a pesquisa revelou dados impressionantes. Depois que Virgínia compartilhou sua história familiar, houve um aumento de 300% nas buscas por histórias de família no Google, um crescimento de 250% na venda de álbuns de foto familiares, e mais de 500 projetos sociais relacionados à preservação da memória familiar foram criados em todo o Brasil. Mas vocês querem saber o que mais me emociona nessa história toda? É perceber como um gesto simples de amor entre pai e filha se transformou em um movimento nacional de valorização da família brasileira. É incrível como atitudes positivas podem gerar ondas de transformação que vão muito além do que imaginamos inicialmente. E tem um detalhe que eu acho o mais especial de todos. Até hoje, sempre que Virgínia usa aquele colar que o pai deu de presente, pessoas desconhecidas param ela na rua para perguntar sobre o significado. E ela nunca se cansa de contar a história, sempre terminando com o mesmo conselho. Não esperem datas especiais para demonstrar amor pela família. Façam isso hoje, agora, porque esses momentos são os que realmente importam na vida. Por causa dessa filosofia,
Ela criou o Movimento Amor de hoje, onde incentiva as pessoas a fazerem pelo menos um gesto de carinho por dia para alguém da família. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, um abraço mais demorado, um elogio sincero, uma foto juntos, qualquer coisa que demonstre afeto genuíno. O movimento ganhou uma hashtag própria nas redes sociais e hoje milhares de pessoas compartilham diariamente seus gestos de amor familiar. É lindo ver feeds cheios de filhos ligando para pais, pais surpreendendo filhos, irmãos se reencontrando, avós ensinando receitas para netos, famílias criando novas tradições. E vocês acham que a história para por aí? Não! Virginia recebeu uma proposta para escrever um livro sobre tudo que aprendeu nessa jornada de valorização familiar. O livro se chamará Presentes do Coração, como pequenos gestos transformam famílias, e promete contar não apenas a história dela, mas também histórias de todas as famílias que conheceu pelo caminho. Parte dos lucros do livro será destinada ao projeto social que os pais dela criaram em Governador Valadares, garantindo que ainda mais crianças possam conhecer e valorizar suas próprias histórias familiares. É um ciclo perfeito de amor e generosidade que continua se multiplicando. O que mais me impressiona em toda essa trajetória é perceber como Virginia nunca perdeu a simplicidade e a genuinidade. Mesmo com todo o sucesso e reconhecimento, ela continua sendo aquela menina de coração gigante que sempre pensou primeiro nos outros. Só que agora seu alcance é muito maior e sua capacidade de inspirar pessoas é gigantesca. E aí, gostaram de conhecer toda essa história emocionante? Deixe nos comentários qual foi a surpresa mais especial que vocês já receberam ou fizeram para alguém da família. E me contem também que tradição familiar vocês gostariam de criar depois de ouvir essa história. Vou adorar ler todos os comentários. E quem sabe algumas histórias de vocês podem inspirar outras pessoas também. Não esqueçam de curtir o vídeo se essa história tocou o coração de vocês. Se inscrevam no canal para não perder mais conteúdos emocionantes como este. E compartilhem com aquelas pessoas especiais da vida de vocês. Porque histórias assim merecem ser espalhadas. Merecem inspirar cada vez mais pessoas a cultivarem relacionamentos familiares cheios de amor, gratidão e tradições especiais. E lembrem-se sempre, não precisam esperar datas especiais para demonstrar amor pela família. Façam isso hoje, façam isso agora, porque esses momentos são os que realmente importam na vida. Família é tudo. O amor verdadeiro nunca decepciona. E pequenos gestos podem gerar transformações gigantescas. Até o próximo vídeo. E que vocês sejam sempre inspiração de amor e união para suas famílias e para todos ao redor. Um beijo no coração de cada um.